Axé para todo mundo, agora são exatamente, que horas são agora? 8h50 da manhã de quinta-feira, dia 2 de julho de 2026. Muita chuva por aqui, uns 24 graus mais ou menos. Na paz de Deus, vou fazer um comentário breve aqui do que aconteceu ontem lá no Anjo. É uma atualização meio, né? O meu, a minha amiga ET aqui vai traduzir ao mesmo tempo que para a Luazinha, que está tomando um café com um pão, um pão de queijo abençoado que acabou de sair do fogo. Enquanto eu vou falar aqui, vamos lá. É o seguinte. Bom, ontem lá por volta das 4 horas da tarde, eu tava como eu estava fazendo um serviço específico lá no Anjo, que é um serviço de você ficar responsável por atender o telefone dos. Como chama? É aquele que chama pitch, que a gente chama de coro, né? Que é uma coisa assim. É tipo assim, é quando os pacientes no quarto, lá no caso não é paciente, são os usuários, precisa de alguma coisa, aperta o botão, aí toca o telefone, aí a gente atende e vai lá fazer, ver o que é que foi, né? No caso eu estava responsável por isso, aí quando foi 4 horas veio o telefonema, como fala? Veio a ligação do diretor, né? Do Ishihara, o diretor, falou: onde que você tá? Eu tava lá no segundo andar, tô aqui e tal. Ele falou assim: é o seguinte, ó, chegou uma mulher do Bico, através do aplicativo Time, né? Que é um aplicativo que eu não uso, não consegui me registrar por eu ser estrangeiro, depois eu conto essa história. Aí você está responsável por ela, ela vai começar das 3, aliás, não era 4 horas, era 3 horas da tarde. Ela vai entrar das 3 às 6 da tarde, 3 horas de trampo, você vai ficar responsável com ela, né, por ela. Beleza, aí eu fui lá, peguei, encontrei com ela, e essa mulher, eu já tinha encontrado ela num bico que eu tinha feito lá em Utsunomiya, no lugar mais zoado que eu falei, depois do Alcatraz, no lugar mais zoado que tinha, que eu já fui trampar, eu trabalhei à noite lá, e lá onde trabalha a japonesa que era casada com um peruano lá, que é enfermeira lá. Eu tinha encontrado ela lá, essa mulher, era uma tiazona já. Encontrei ela lá num dia que eu fui, no último dia que eu fui lá fazer trabalho bico à noite, né? E troquei uma ideia com ela rapidinho assim e fui embora. Aí encontrei ela lá, né? Ela veio para trampar lá com a gente ontem e ela já tinha vindo uns dias anteriores, já tinha passado por mim, eu vi que era ela, né? Não sei se ela me reconheceu ou não, mas ontem era ela. Então ela chegou lá, tal. Vamos lá. Traduz até aqui onde eu falei para ela, para minha mulher, por favor, em japonês. 昨日午後4時頃に私は安城で特定の仕事をしていて、それは利用者さんが部屋でナースコールを押した時に電話が鳴るインターホン対応の役割でした。4時に石原所長からどこにいるって電話があって2階にいるって伝えたら、対面経由で単発の人が来たから担当してと言われました。午後3時から6時まで3時間のスポット勤務の方で、私が以前宇都宮のアルカトラズ並みにハードだったところで夜勤バイトした時に会ったおばちゃんでした。彼女は何日か前にも来ていて、昨日また一緒に働いたんだよ。おばちゃんって。Vamos lá, então foi isso, né? Aí eu vou contar o que foi que aconteceu lá, né? Aí, bom, continuando aqui é o seguinte, aí eu peguei ela, né, ela foi me acompanhando, fazer algumas trocas de fralda, algumas coisas que tinha precisa fazer e tal, né, e aí eu perguntei para ela assim: você trabalha em algum local fixo? Ela disse: eu vou começar amanhã, ou coisa assim, né, eu falei: tá. Aí eu falei: você lembra de mim? Ela disse: não. A gente se encontrou, onde foi mesmo? Eu falei: então, foi lá naquele lugar zoado lá, tal, né? Que é um lugar, fila da vizinha, né? Fila da puta mesmo o local, né? Aí ela concordou comigo, falou: é verdade, o local lá é zoado e tal, né? Aí ela disse assim: você trabalha aqui, né? Eu falei: sim, eu trabalho aqui e tal. E aí eu ainda disse a ela assim, eu falei: o local aqui é um local muito bom de trampar, eu aconselho você a trampar, né? Se quiser vir trampar como pato, né? Assim como
temporário apenas, pode vir aí, porque o local é bom. Tipo assim, o serviço em si é bastante zoado como qualquer outro asilo. Mas a galera que trabalha com a gente são tudo pessoas boas e o diretor em si, as pessoas do escritório são tudo pessoas finas. O diretor é um anjo, né? Você viu ali, o cara é um anjo. Então, eu aconselho você vir a trampar. Ela, isso é mesmo, que legal, tal, né? Então, eu vou ver. Então, quer dizer que você indica o local muito bom. Então, que legal, né? Você está muito tempo aqui. Eu falei, 2 anos. Só que eu vou trabalhar só esse mês. Ela falou, você fala que é bom e vai sair? Eu falei, eu estou dizendo que o local é bom. Eu vou sair não porque o local é ruim ou não porque eu não quero mais trampar nesse trabalho de cuidar de idoso. Não é o caso. Eu preciso aprender outra profissão, que no caso é dirigir caminhão. Eu estou precisando aprender. Não é que eu vou porque eu quero dirigir, é diferente. Entenda isso. Falei bem assim para ela. Eu estou saindo porque eu preciso aprender outra profissão. Aí ela até que enfim entendeu. Ela falou, tá, então se for o caso, né, tal. Mas você trabalha 2 anos aqui, que legal, você já tem experiência. Para minha filha, é o seguinte, eu trabalho 2 anos aqui, mas no total eu tenho 17 anos de profissão, né? Então, eu trabalho de costas, tipo assim, né? Aí ela, então, porra, né? Eu perto de você eu não sou nada, porque eu comecei pouco tempo atrás. Eu falei, logo, pela movimentação dela, eu já sabia que ela era uma cabaça, né? E não deixa de ser. E ruim de trampa porra, hein? Puta que pariu. Aí, bom, aí foi seguindo, fiquei com ela até 6 horas da tarde. Ruim de trampa porra. E, tipo assim, aí é, a, eu perguntei para ela quanto que você está recebendo aqui, porque ela trabalha por esse aplicativo Time, né? Aí ela disse, o Time tá pagando, no caso o asilo aqui tá pagando pro Time 1.100, eu acho, a hora. Aí eu vou trabalhar 3 horas, eu vou receber 3 e alguns trocados, né? Tá. Então, essa foi a questão, né? Essa foi o que rolou lá em tudo isso. E a mulher trabalhando de boca aberta, olhando para o jeito que eu trabalhava, né? No caso, lógico, né? Tem uma diferença, é quase que um jogador brasileiro da seleção jogando perto de um jogador japonês, né? Mais ou menos uma coisa parecida assim. Então é isso, vamos lá, traduz por favor isso aqui para ela. それでその後彼女と一緒におむつ交換とかしてその時にどこか固定の職場あるのって聞いたら明日から始める予定って言うからそうなんだと返したんだ。それで私のこと覚えてるって聞いたら最初はいや覚えてないって言ってたけど思い出してそうだあの大変な場所であったねってなったんだよ。ここで働いてるのって聞かれたからそうだよって言ってここはすごくいい職場だよ。もし単発でも働きたいならおすすめだよって言ったんだ。仕事自体はどこの施設も大変だけど、ここは一緒に働く仲間も所長もすごくいい人たちだよって。そしたら彼女も本当にって言うから、2年働いてるよ。でも今月で辞めるんだって答えたんだ。そしたら、いいって言うのに辞めるのって驚かれたけど、場所が悪いからじゃないよ。別の職業、トラック運転を学びたいからだよってちゃんと説明したんだ。彼女も最後には理解してくれて、なるほど、そういうことかって。私が2年ここで働いてるって話したら、長くやってるんだね。経験者だねって言われてたら、いや、ここで2年だけど、全体で17年介護やってるよって言ったんだ。そしたら、そんなに私は始めたばっかりだから足元にも及ばないって言ってたよ。まあ正直なところ彼女はまだ未熟だったけどほんと大変な仕事だったよ。最後に彼女にタイミーでいくらもらってるって聞いたら時給1500円で3時間働くからそれくらい。まあそんな感じで彼女は私の仕事ぶりをびっくりしたように見てたよ。ほら日本代表選手と日本の普通の選手くらいの差かな。そんなわけでこれで全部伝えてあげて。Bom, vamos continuar aqui a conversa, que é o seguinte, vou falar aqui.
Bom, vamos lá continuar a conversa, que é o seguinte, é que agora, né, com essa minha saída, na verdade, esse mês agora de julho, que estamos falando, vai sair 3 pessoas, funcionários. Eu, a famosa Takagi, que é uma menina que, desde quando eu me entendo por gente, ela tá dizendo que vai pedir as contas. É igual a Sal, a tua irmã. Nunca pede. Ela fala que vai pedir as... Quem pede... É igual aquela coisa, quem fala que vai se matar nunca se mata, né? É bem aquela coisa assim, né? Então o que acontece? Ela vai a Takagi, a famosa Takagi que fica nessa onda de sempre dizer que ia embora, agora ela vai mesmo de verdade, agora em julho desse mês. Eu e uma mulher da empreiteira que já foi embora já também. Acabou o contrato, os caras não quiserem renovar, tudo bem. Aí, com essa saída de 3 funcionários de uma vez só, tá tudo de cabeça para baixo. Sem contar que eu trabalho por 5, não querendo puxar aí a alface para o meu lado, mas você me conhece, né? Trabalho por 5. Então o que acontece? Vai pesar muito. Aí, como tá com problema de pegar funcionários, de conseguir funcionários, como qualquer outro estabelecimento, qualquer outro asilo, em qualquer área aqui no Japão, é muito difícil conseguir mão de obra. E o Anjo não é diferente. Então, o que acontece? Por essas dificuldades todas, né, de encontrar funcionários, o asilo agora optou por fazer o uso desses aplicativos, que são 2, que é o chamado Time e o chamado Kaiteco, que é o que eu uso no caso. O Kaiteco ele é especializado em trabalho com idoso, e o Time tem vários trabalhos que ele oferece, de fábrica, limpar bosta, seja lá o que for. Né? Então, no caso, o asilo optou agora para trabalhar com os aplicativos justamente pela falta de mão de obra. Traduz aí, por favor. それで私が辞めるこの7月には私を含めて3人が辞めるんだよ。私といつも辞めるって言い続けてた高木が今度こそ本当に辞めるし、あと派遣の女性も契約終了でいなくなるんだ。3人同時に辞めるから現場は大変なことになってるし、私が5人分働いてたのは知ってるよね。だから余計にしんどいんだ。で、今どこも人手不足で、安女も例外じゃない。だから施設はタイミーとかカイテクっていうアプリを使うことにしたんだよ。カイテクは高齢者ケアに特化してるし、タイミーはいろんな仕事があるけど、そういう人手不足を補うために使うことになったんだ。Não sei se consigo ajudar com esse assunto específico. Às vezes ajuda a conversar sobre esse tipo de coisa com pessoas de verdade e... Encerrado. Muito obrigado, muita paz e muita luz. Bom trabalho, Luazinho.